Você já ouviu falar sobre operações com radicais? Não? Então, tchanã! É isso que a gente vai aprender agora. Começamos com adição e subtração. Aqui serão 3 casos. O nosso primeiro caso, ele vai trabalhar aí pra gente com radicais semelhantes. Lembra o que são radicais semelhantes? São aqueles radicais que têm o mesmo número. Raiz de 2, semelhante. Então, se eles são iguais, eles são semelhantes, ok? Então, nesse primeiro caso, vamos trabalhar apenas com semelhança ou com radicais semelhantes. Olha só, a gente tem 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. E aí a gente pensa, se eles são semelhantes, o nosso resultado ele terá o mesmo radical. Então, o que vai acontecer? O radical permanece o mesmo no resultado, raiz de 2. E a gente vai efetuar as operações entre os números que estão acompanhando esse radical. Então, aqui a gente tem 3 mais 5 menos 2. E o resultado continua sendo raiz de 2. Então, 3 mais 5 é 8. 8 menos 2, nós temos 6 raiz de 2. Então, o nosso resultado dessa adição e subtração, então uma pequena expressão, ela vai estar aí em função deste raiz de 2. Por quê? Porque os radicais são semelhantes. Então, se forem semelhantes, basta a gente repetir o radical e fazer as operações que estão sendo mostradas para nós. Já no segundo caso, ele complica um pouquinho, mas não é muita coisa. A gente tem radicais que não são semelhantes, mas que podem se tornar semelhantes. E como que a gente vai fazer isso? Utilizando o que a gente viu na aula passada, simplificação de radicais. Então, quando a gente somar 7 raiz de 12 mais 8 raiz de 3 menos a raiz de 75, a gente vai olhar para esses radicais e vai verificar o que pode ser simplificado. Nós sabemos que a raiz de 3 não pode ser simplificada, ela vai permanecer assim, mas a raiz de 12 e a raiz de 75 podem ser simplificadas. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos começar com um rascunho. Nós vamos rascunhar aqui a decomposição do 12. Nós sabemos que 12 dividido por 2 é 6, dividido por 2 é 3, que por 3 é 1. Então, aqui a gente tem 2 ao quadrado vezes 3. Essa decomposição, ela vai lá dentro do nosso radical. Então, nós vamos ficar com 7 vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3, que é a decomposição do 12, mais 8 raiz de 3. Sabemos que essa raiz ela não pode ser simplificada. E agora a gente vai diminuir e vamos fatorar aí a raiz de 75. Novamente no nosso rascunho, 75. 75 pode ser dividido por 3, que resulta em 25, por 5, que é 5, e por 5, que é 1. Então, aqui nós ficamos com 5 ao quadrado vezes 3, ou 3 vezes 5 ao quadrado, tanto faz. E vamos colocar aí essa nossa fatoração dentro da raiz. 5 ao quadrado vezes 3. Nós aprendemos que esta fatoração, ela serve para simplificar, porque quando o expoente é igual ao índice da nossa raiz, ele vai simplificar e vai para fora da nossa raiz. Então, presta atenção. Esse 2 aqui, ele vai poder simplificar com o índice. Então, a gente fica com 7 vezes o 2 que veio para fora da raiz, e a raiz de 3 permanece. Mais o 8 raiz de 3, que não muda para nós, menos, agora olha aqui o 5 ao quadrado, simplificando com o nosso índice, ficamos com 5 raiz de 3. E aí, agora a gente pode perceber que todos os radicais são raiz de 3 agora. Olha aqui, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Ótimo, a gente conseguiu transformar todo mundo igual. E o que vai acontecer agora? A gente vai utilizar o primeiro caso para poder resolver. Aqui ficou 7 vezes 2, que é 14. Então, 14 raiz de 3, mais 8 raiz de 3, menos 5 raiz de 3. E aí, nós vamos fazer 14 mais 8
menos 5. O resultado, raiz de 3. 14 mais 8 menos 5, nós temos, vamos pensar, 14 mais 8. 14 mais 8, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 menos 5, teremos 20, ou melhor, 17. Então, aqui ficamos com 17 raiz de 3. Então, basta a gente fazer o quê? Simplificar os nossos radicais que são maiores, que não têm o mesmo radical. Então, simplificamos e depois que a gente tem radicais semelhantes, a gente pode fazer o mesmo processo do primeiro caso. Nós vamos manter o radical como nosso resultado final e vamos fazer as operações que estão sendo solicitadas aí pra gente, ok? Então, aqui a gente fez 14 mais 8, o resultado menos 5, que nos deu, então, o resultado final de 17 raiz de 3. O nosso terceiro caso, ele mistura um pouquinho do primeiro com o segundo caso. Só que agora, nem todos os radicais serão semelhantes, ou seja, a gente vai ter alguns radicais que vão formar um grupo de semelhança e outros radicais que também formam outro grupo de semelhança. Só que como os dois grupos não são semelhantes, eles não vão poder ser unidos. Então, a nossa resposta final vai representar uma expressão. Ok? Então, vamos ver lá. Raiz de 5 mais 2 raiz de 3 menos raiz de 45 mais 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 20. Primeira coisa, vamos verificar quais das raízes podem ser simplificadas, certo? Então, a gente verifica que o raiz de 5 não pode ser simplificado, de 3 também não, mas o de 45 e a de 20 podem ser simplificadas. Então, lá no nosso rascunho, nós vamos decompor o 45. 45 pode ser dividido por 3, que resulta em 15, pode ser dividido por 3 novamente, que é 5, e por 5, que fica 1. Então, vai ser 3 ao quadrado vezes 5. E o 20, já vamos aproveitar para fazer essa decomposição. Dividimos por 2 fica 10, por 2 fica 5 e por 5 fica 1. Então, aqui nós temos 2 ao quadrado vezes 5. Vamos colocar isso nos devidos lugares e vamos repetir aqueles que não vamos mexer. Então, raiz de 5 mais 2 raiz de 3 menos o raiz de 45 vai ser escrito como 3 ao quadrado vezes 5, mais 5 raiz de 3, mais 2 vezes, agora a raiz de 20 nós vamos escrever como 2 ao quadrado vezes 5. E agora vamos aplicar as nossas simplificações. Então, aqui o 3 ao quadrado, ele vai poder ser simplificado e vai ficar 3 raiz de 5. Vamos copiar o restante, raiz de 5 mais 2 raiz de 3, então menos 3 raiz de 5, mais 5 raiz de 3, e aqui também vai ocorrer a simplificação. Então, ficamos com 2 vezes 2 raiz de 5. Existe aí uma multiplicação para ser feita, então aqui fica 4 raiz de 5 e o restante permanece igual. Raiz de 5 mais 2 raiz de 3 menos 3 raiz de 5 mais 5 raiz de 3 mais 4 raiz de 5. Meu Deus, professora, terminamos? Ainda não. Mas calma, com o tempo você vai aprender a fazer isso de uma maneira mais rápida. Por enquanto você não tiver certeza, vai fazendo devagarinho, vai fazendo passo a passo, que daí acaba não se perdendo, certo? Agora a gente vai observar o seguinte, nós temos alguns radicais que são semelhantes à raiz de 5 e outros raiz de 3. Então, a gente vai somar ou subtrair todas as raízes de 5 e depois todas as de 3. Ou vice-versa, isso não vai interferir pra gente. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho raiz de 5 aqui, tenho aqui e tenho lá no fundo. Então, eu vou escrever essas raízes juntas. Raiz de 5 menos 3 raiz de 5. Não esqueça de levar os sinais juntos, mais 4 raiz de 5.
E ainda a gente tem duas raízes que são semelhantes à raiz de 3. Então, mais 2 raiz de 3, mais 5 raiz de 3. E agora a gente pode finalizar. Aqui, lembre sempre que quando a gente não tem um número antes do radical, ele vale 1. Então, aqui nós ficaríamos com 1 mais 4, 5. 5 menos 3 restariam para nós 2 raiz de 5, mais aqui 2 mais 5 são 7, 7 raiz de 3. Então, essa é a expressão que representa toda essa nossa soma que não continha radicais semelhantes. Então, calma aí, vamos voltar. Primeiro caso, só radicais semelhantes, não precisa fazer simplificação. A gente vai pegar o quê? Vai pegar todos os números que acompanham esses radicais, somar e subtrair conforme eles aparecem. No segundo caso, às vezes será necessário fazer a simplificação. Então, decompõe as raízes, os radicandos aí que precisam ser simplificados. Faça a simplificação, aí você vai verificar que todos eles vão ter novamente raízes semelhantes, vão ser semelhantes, vai poder somar e subtrair conforme cada caso. Agora, o último caso, o nosso terceiro caso, a gente nem sempre, por mais que a gente faça a simplificação, nem sempre todos os radicais são semelhantes, mas eles vão formar grupos de semelhança. Aí somamos o primeiro grupo de semelhança, depois o segundo grupo de semelhança, e então a nossa soma ou a nossa subtração, ela vai representar uma expressão das somas dos agrupamentos que foram feitos nesses grupos, ok? No próximo vídeo, nós veremos um pouquinho sobre a multiplicação, a divisão e, é claro, a potenciação dentro destes radicais.